Imagina a cena: anos de estudo, noites em claro, uma dedicação absurda e, finalmente, a aprovação. O nome ali, brilhando no Diário Oficial, num dos concursos mais difíceis do país. É para comemorar, né? Abrir o champanhe? Mas e se, semanas depois, por um erro bobo, um erro de cálculo no calendário, tudo isso virasse pó? A delegação, o sonho, cancelados. É exatamente isso. Todo aquele esforço monumental, como essa imagem mostra, simplesmente vira pó. A delegação é perdida por causa de um prazo. E olha, isso não é um exagero burocrático, é a regra sendo aplicada ao pé da letra. O sistema extrajudicial é uma engrenagem, e uma engrenagem que não perdoa a menor falha. Então, a grande questão é: como é que se navega nesse sistema tão cheio de armadilhas? A resposta, adianto, não é só decorar. O grande segredo é entender a lógica por trás de cada regra. Quando se entende o porquê de uma norma existir, a coisa toda faz sentido. E a resposta certa, seja na prova ou na vida real, fica quase óbvia. Então vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje vai seguir a jornada de quem acabou de passar no concurso. A gente vai entender as regras do jogo, o caminho até assumir a cadeira, como é a rotina, os labirintos do dia a dia, qual é a armadilha final e, por fim, pensar um pouco sobre o futuro da fé pública. Vamos lá? Bom, antes de falar de prazos, vamos para a base, para o fundamento de tudo. Muita gente acha que o tabelião age por conta própria, que ele pode sair resolvendo as coisas, mas tem um princípio que é o DNA do sistema que coloca um freio bem forte nessa ideia. Vamos ver o que é. E essa é uma trava de segurança fundamental. Pensa só, um registrador não pode ler no jornal que um casal famoso se divorciou e, por conta própria, sair averbando isso na matrícula do imóvel deles. Não. O cartório só liga esse motor potentíssimo se alguém interessado for lá e, literalmente, girar a chave com um pedido formal. E outra regra de ouro é essa separação de poderes. É absolutamente proibido que o serviço de notas e o de registro de imóveis funcionem juntos. A analogia aqui é perfeita. O tabelião de notas é o arquiteto, ele desenha a planta, que é a escritura. Já o registrador de imóveis é como se fosse o fiscal da prefeitura, que confere se está tudo nos conformes antes de liberar a obra. Imagina se o arquiteto e o fiscal fossem a mesma pessoa. O sistema perderia toda a segurança. Ok, a prova já foi, o nome está no Diário Oficial. Agora sim, começa a primeira corrida de verdade contra o relógio. E ela tem duas fases bem diferentes. Confundir uma com a outra, bom, pode ser fatal. A primeira fase é a investidura. É a parte, digamos, burocrática. Apresentar os documentos, assinar o termo de posse. O prazo aqui é de 30 dias, e ele é até flexível. Dá para prorrogar por mais 30 se precisar. Mas atenção, no exato momento em que se assina o termo, um outro cronômetro, muito mais bravo, começa a contar. É a fase do exercício. E aqui, gente, o relógio não perdoa mesmo. O prazo de 30 dias por exercício é improrrogável, não tem atestado médico, não tem desculpa que salve. A lógica é simples. A investidura é um problema pessoal do candidato, mas o exercício é um problema da sociedade. O serviço público não pode ficar parado esperando. É o princípio da continuidade na sua forma mais pura. Certo, portas abertas, o cartório está funcionando. Agora vamos para o dia a dia, onde a caneta tem um peso enorme e a responsabilidade é gigante. Se acontece um erro ali no balcão e esse erro causa um prejuízo milionário para alguém, por quanto tempo o titular pode ser responsabilizado? A resposta está aí. A responsabilidade civil prescreve em 3 anos a contar da data do ato. E um detalhe que não dá para esquecer, o titular responde por qualquer erro da equipe dele. O substituto é o braço direito, a pessoa que toca o operacional do cartório. Ele pode assinar escrituras de milhões, fazer registros super complexos, mas existe uma coisa, uma única coisa que ele é absolutamente proibido de fazer. É questão clássica de prova, vale a pena lotar. E o motivo disso é muito profundo. A lógica não tem a ver com dinheiro, mas com a finalidade do ato. Uma escritura de compra e venda, se tiver um erro, pode ser corrigida no dia seguinte. As pessoas estão vivas para reclamar. Agora, o testamento, ele só vai produzir efeito quando o autor dele não estiver mais aqui para confirmar nada. É um momento de vulnerabilidade total, e por isso o Estado exige que só o titular, a pessoa que passou por todo o filtro do concurso, possa fazer isso. É fascinante, né? Vamos agora para umas regras mais recentes, que misturam teoria e prática e que honestamente são um verdadeiro campo minado para quem não está muito atento. Essa pergunta é uma pegadinha clássica, porque, vamos combinar, um cartório parece uma empresa, né? Tem CNPJ, tem funcionários, movimenta dinheiro, mas a resposta é um sonoro não.
Juridicamente, o cartório não é uma empresa, não tem personalidade jurídica própria. O CNPJ existe basicamente por uma questão fiscal e trabalhista, e só. Só que a realidade acabou forçando algumas exceções, mas são pouquíssimas. O CNPJ do cartório só pode ser usado para plano de saúde, vale-refeição e internet. E aqui vem o pulo do gato. Só se houver um documento provando que a empresa se recusou a fazer o contrato no CPF do titular. Sem essa prova, usar o CNPJ é infração disciplinar. E por falar em dinheiro, quando um cartório fica vago e um interino assume, a coisa é bem controlada. O teto do que esse gestor provisório pode receber é exatamente esse número aí, 90,25% do salário de um ministro do Supremo. Tudo que o cartório arrecadar a mais que isso vai direto para os cofres públicos. Agora, gente, atenção máxima, por favor. Esta é, sem a menor dúvida, a mudança mais perigosa para quem estuda com material antigo. A forma de contar os prazos mudou completamente, e é aqui que muita gente boa acaba caindo. E esse quadro aqui resume a mudança de forma brilhante. Antigamente, tudo era em dias corridos, simples. Agora, para se alinhar com o Código de Processo Civil, os prazos para o cartório fazer os seus atos são contados em dias úteis. Mas, e aqui está o perigo, o prazo de validade de um documento, como uma certidão, continua sendo em dias corridos. Essa é a armadilha perfeita para uma prova. Imagina o cenário. O cliente entrega um documento que vale por 30 dias corridos, mas o cartório tem um prazo em dias úteis para agir. Confundir isso na prática significa, por exemplo, anular o negócio inteiro por causa de um fim de semana. Ufa, foi uma jornada e tanto hoje, né? Vamos agora juntar as peças, pegar o que é mais importante, antes de uma última provocação sobre o futuro de tudo isso. Então, para levar daqui. Primeiro, a diferença brutal entre investitura e exercício. Segundo, a regra de ouro do testamento, que é só do titular. Terceiro, a divisão perigosíssima dos prazos, úteis para o cartório, corridos para os documentos. E, por fim, a muralha que separa notas e registro. Esses são os pilares. E para a gente fechar, uma pergunta para pensar. Hoje, um cartório só atua numa área geográfica específica, a sua comarca. Mas com blockchain, com registros digitais que não têm endereço, será que essa fronteira física vai continuar fazendo sentido no futuro? A fé pública ainda vai precisar de um CEP? A fé pública sempre foi algo ligado a um lugar, a um endereço. Mas a gente caminha para um futuro na nuvem. É um desafio e tanto para as próximas gerações. E para quem está nessa jornada de estudos, a gente espera que essa análise tenha ajudado a clarear a lógica por trás das regras. Mantenham o foco, confiem no processo. Boa sorte. Todo o esforço vai valer a pena.